Com relação ao aspecto ecográfico normal de órgãos abdominais no recém-nascido normal, nascido a termo, assinale a alternativa correta. Ponto. Olha só, abre parênteses aqui. Prova de ultrassom cobra muita anatomia. Fato. E existe um padrão em relação à pediatria. Eles cobram muito o aspecto ecográfico dos órgãos abdominais. Qual o aspecto ecográfico do fígado, do pâncreas, do rim? Como qual é a ecogenicidade de um em relação ao outro? Então, apesar dessa questão ser de rim, pode ter certeza, tem questões que é sobre fígado, que é sobre pâncreas, que é sobre baço. Então, você tem que dominar esses conceitos de qual o aspecto ecográfico dos órgãos abdominais no recém-nascido, porque isso vai ser cobrado. E no caso do rim ainda tem outro porém, porque o aspecto do rim ele pode ter alguma alteração aí do recém-nascido para a criança um pouquinho mais velha e o adulto, tá? Vamos ler a questão agora para entender isso melhor. O pâncreas mostra-se mais ecogênico que no adulto. O pâncreas mais ecogênico que no adulto, será mesmo? O que deixa o pâncreas ecogênico, né? A gordura. Então, o pâncreas do recém-nascido é mais lipossubstituído do que do adulto. Isso não faz muito sentido. Quem costuma ter um pâncreas mais lipossubstituído é o idoso, tá bom? A relação córtico-medular renal é menor que na criança em idade escolar? Olha, bom, vamos segurar aqui e vamos ler as outras questões, tá bom? Os rins mostram-se mais ecogênicos que o fígado e o baço. O rim mostra-se mais ecogênico que o fígado e o baço? Será? É isso que eu tô... Você tem que conhecer essas coisas. Então, assim, ó, João, não sei. Se você está fazendo uma preparação extensiva, é a hora de você estudar esse assunto. Se você está fazendo uma preparação intensiva, você tem que responder mais questões sobre isso e aprender com as questões, com os comentários da questão. Beleza? Eu vou comentar essa questão aqui já já. As pirâmides renais são mais ecogênicas do que o quê? Né? As pirâmides renais são mais ecogênicas do que o quê? Não falou. Mas tudo bem. Vamos entender que ele está falando a pirâmide renal é mais ecogênica do que o córtex. Vamos entender isso, para não brigar com a banca. As adrenais dificilmente são visualizadas. Bom, digamos que você, João, eu não sei, pediatria, não estou habituado com isso. Tá, vamos bater cada alternativa aí. Primeiro, de baixo para cima. A adrenal frequentemente é visualizada no recém-nascido a termo, tá? Elas são muito mais proeminentes do que no adulto. No adulto é dificilmente visualizada. Na criança, principalmente recém-nascido, é relativamente fácil você ver a adrenal, tá bom? Pirâmides renais são mais ecogênicas? Não, a pirâmide renal ela é mais hipoecoica do que o córtex renal, tá bom? Então, no recém-nascido a termo normal é mais hipoecoica. Pode ser mais ecogênica de forma transitória em recém-nascido pré-termo, tá bom? Pode ser, não é que vai ser, mas pode ser de forma transitória e isso normaliza algumas semanas depois, tá bom? Mas no recém-nascido a termo normal, elas são mais hipoecoicas. Os rins mostram-se mais ecogênicos do que o fígado e o baço? Na verdade, não. O rim ele é mais hipoecoico, um pouquinho mais hipoecoico do que o fígado e do que o baço. A relação córtico-medular renal é menor que na criança em idade escolar? Bom, a gente já tinha falado que letra A era incorreta, né? Então, se você não sabia essa, mas sabia que as outras eram erradas, você ia acertar a letra B. Mas sim, a relação córtico-medular é menor. Mas sim, eu acho que quem fez a questão queria falar mais sobre a diferenciação córtico-medular, né? Acho que faria mais sentido a diferenciação córtico-medular do que simplesmente a palavra relação. Só que, gente, não dá para brigar com a banca, tá? Na hora da prova, você vai no que é mais racional de estar correto, tá? Não vai pelo que, uma palavra aqui que eu tô me apegando e tal. Não, vai porque existe questão mal feita, tá? E você tem que tentar acertar até a questão mal feita. Depois você vê se vai lutar para pegar um recurso, anular,
Mas assim, ó, é melhor que você acerte a questão mal feita do que você ter que brigar depois para que alguém aceite seu recurso, porque eles não gostam de aceitar recurso, tá? Geralmente você pede recurso para 5 questões e aceita para 1. É um negócio realmente assim. Então não briga com a banca por causa de uma palavra que tem uma interpretação um pouquinho diferente, tá? Então entenda o que a alternativa está querendo dizer. A relação, né, a diferenciação córtico-medular renal é menor que na criança em idade escolar? Sim, porque o recém-nascido ele tende a ter um rim como um todo mais isoecoico, tá bom? Então ele tende a ter um rim com a relação córtico-medular menor do que na criança maior, porque quando a criança em idade escolar vai crescendo, esse rim ele vai adquirindo um aspecto mais hipoecoico e portanto com a diferenciação córtico-medular maior.